Olá, e assim passou-se o primeiro turno da eleição municipal. Em Porto Alegre, surpresa, Sebastião Melo, do MDB, chegou em primeiro lugar, quando previsto pelas pesquisas era uma vitória de Manuela Dávila. Mas surpresa até certo ponto, porque na reta final as coisas tinham mudado e as pesquisas não conseguiram captar. Com a impugnação da candidatura de José Fortunati pelo TRE, os votos seriam transferidos para Sebastião Melo. Este comentarista não tinha dúvida. Melo e Fortunati disputavam o mesmo eleitorado. Quando Fortunati foi retirado, por uma razão técnica, Melo ficou em posição altamente favorável. Divididos, Fortunati e Melo favoreciam Nelson Marquesan Júnior, que chegou a 21% dos votos. Se Fortunati e Melo estivessem ambos ainda na parada, os votos estariam divididos e Nelson Marquesan teria ido ao segundo turno. Então a impugnação acabou sendo decisiva. Agora é segundo turno e Melo larga amplamente na frente, porque tenderá a recuperar os votos de Nelson Marquesan Júnior. É o mesmo campo ideológico. Dificilmente os votos de Marquesan serão transferidos para Manuela. Até pode ser que uma parte vá para Manuela. É muito difícil. Manuela terá que buscar votos entre os muitos que não compareceram às urnas e, claro, buscar os votos de Juliana Brizola e Fernanda Melchior. Mas isso perfaz 10%. Para ganhar, é pouco. Terá realmente que garimpar entre as abstenções, porque Sebastião Melo, além de tudo, vai herdar votos, por exemplo, de Walter Nagelstein, 3%. Ajuda também. Então, na largada do segundo turno, Sebastião Melo sai na frente. Além de tudo, a direita ficou beneficiada pelo seguinte: estava muito dividida. Se Marquesan tivesse ido ao segundo turno, seria difícil apoiá-lo abertamente na medida em que parte da direita pediu seu impeachment. Com Melo, a direita estará unida, soldada. Além de tudo, Melo passa por ter esse perfil de homem conciliador e se tentará cada vez mais colar ou relembrar ou reafirmar a ideia de que Manuela Dávila, a comunista, é radical. Logo, nesse jogo eleitoral, a vantagem inicial é de Sebastião Melo. Outro aspecto interessante é a renovação na Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre. 4 mulheres negras eleitas, um vereador negro eleito e o PSOL com 4 eleitos. PSOL que se fortaleceu para o Legislativo, que é um dos ganhadores da eleição brasileira. No plano nacional, o que dá para dizer também é o seguinte: a chegada de Guilherme Boulos ao segundo turno em São Paulo mostra que por lá o PT se enfraqueceu, mas a polarização entre tucanos e esquerda continua, com Boulos no lugar do PT. Outro aspecto bem claro é o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro como cabo eleitoral não funcionou. Em São Paulo, seu candidato encolheu, desidratou, desapareceu, Celso Russomano. Aliás, Russomano sempre passa por esse processo. No sul do país, Rafael Greca foi reeleito em Curitiba, o Jean foi eleito em Florianópolis, o DEM mandando na capital catarinense, na capital paranaense, e por aqui a tendência é uma disputa capaz de favorecer a centro-direita, vamos dizer assim. Então, aquela história da antipolítica, da nova política, da onda de extrema-direita arrefeceu, mudou. O pêndulo foi mais agora para o centro e, em alguns casos, a esquerda se renovou parcialmente. Não a esquerda petista, mas a esquerda. O que está em pauta é uma ascensão do PSOL, que vem tentando, e talvez até conseguindo, se apresentar como aquilo que um dia o PT foi, antes das alianças pelo poder e tudo mais. Segunda-feira, com gente conhecida desempregada, gente que estava nos parlamentos municipais
há muito tempo. Alguns viraram suplentes e outros simplesmente desapareceram. O que teve de gente conhecida fazendo pouco voto é uma grandeza. Outro aspecto que aparece também é o seguinte: quem oscilou muito, saindo de um campo ideológico para o outro, acabou não sendo recompensado com votos. É assim, aquilo que varia muito pode ser visto como incoerência, embora os interessados prefiram ver como flexibilidade. Então foi isso. O primeiro turno foi marcado por um erro crasso do TSE. Ter centralizado o recebimento dos dados no TSE em Brasília foi um erro. Afunilou, engarrafou, atrasou a divulgação dos resultados e isso jogou desconfiança sobre o sistema. O sistema funciona, mas é como uma estrada. Colocou carro demais afunilando para chegar num ponto, engarrafou. Melhor seria manter o sistema anterior, baseado no seguinte: eleições municipais, por que tem que divulgar por Brasília? Divulga via TRE. Aliás, acabou acontecendo isso. São Paulo, TRE, quando viu que não andava pelo TSE, divulgou os dados. Em outros lugares, parece que também. Ponto. Vamos ao segundo turno, que será de grandes batalhas.